A Náusea, Jean-Paul Sartre, editora Nova Fronteira, edição 2011, coleção Saraiva de Bolso. Páginas 18 a 24. Terça-feira, 26 de janeiro. Nada de novo. Trabalhei de 9 a 1 na biblioteca. Organizei o capítulo 12 e tudo o que diz respeito à estada de Rolebon na Rússia, até a morte de Paulo I. É trabalho terminado. Só terei que retomá-lo quando for passar a limpo. É 1h30. Estou no café Mebel, comendo um sanduíche. Tudo está mais ou menos normal. Aliás, nos cafés tudo está sempre normal, particularmente no Mebel, por causa do gerente, o Sr. Frasquel, que traz estampada no rosto uma expressão velhaca muito positiva e alentadora. Está quase na hora de sua cesta e seus olhos já estão avermelhados, mas continua a se movimentar com vivacidade e decisão. Passeia entre as mesas e se aproxima dos fregueses com ar confidencial. Está a seu gosto, senhor? Sorrio ao vê-lo tão vivaz. Nas horas em que seu estabelecimento se esvazia, também sua cabeça se esvazia. De 2 às 4, o café fica deserto. Então o Sr. Frasquel dá alguns passos, como que idiotizado. Os garçons apagam as luzes e ele mergulha na inconsciência. Quando fica sozinho, esse homem dorme. Há ainda uns 20 fregueses celibatários, modestos, engenheiros, empregados de escritórios. Almoçam rapidamente em pensões familiares que chamam de suas cantinas. E como tem necessidade de um pouco de luxo, vêm aqui após a refeição tomar um café e jogam pôquer. Fazem um pouco de barulho, um barulho inconsistente que não me incomoda. Também eles, para existir, precisam estar reunidos. Quanto a mim, vivo sozinho, inteiramente só. Nunca falo com ninguém. Não recebo nada, não dou nada. O autodidata não conta. É verdade que existe Françoise, a dona do rendezvous de Chaminot, mas falo com ela. Algumas vezes após o jantar, quando me serve um chope, pergunto-lhe: dispõe de tempo essa noite? Ela nunca diz não, e eu a sigo até um dos quartos grandes do primeiro andar, que ela aluga por 1 hora por dia. Não lhe pago, fazemos amor au pair. Nota 6. Ela sente prazer, necessita de um homem por dia, e tem muitos outros além de mim. E me purgo assim de certas melancolias cuja causa conheço muito bem. Mas raramente conversamos alguma coisa. Para quê? Cada um por si. A seus olhos, aliás, continuo sendo antes de mais nada um freguês do café. Ela me diz enquanto tiro o vestido: diga-me uma coisa. Você conhece um aperitivo chamado Bricot? Porque 2 clientes pediram isso essa semana. A menina não sabia o que era, veio me avisar. Eram caixeiros viajantes. Devem ter bebido em Paris. Mas não gosto de comprar sem saber. Se não se incomoda, vou ficar de meias. Em outras épocas, até muito tempo depois de ela ter me deixado, pensei por Anne. Vou reler. Em outras épocas, até muito depois de ter ela me deixado, pensei por Anne. Atualmente já não penso mais por ninguém. Nem sequer me preocupo em procurar palavras. Isso foi em mim mais depressa ou mais devagar. Não fixo nada. Deixo correr. A maioria das vezes, por não se ligarem a palavras, meus pensamentos permanecem nebulosos. Desenham formas vagas e agradáveis, submergem. Esqueço-os imediatamente. Esses jovens que maravilham, bebendo seu café, contam histórias inteligíveis e verossímeis. Se lhes perguntamos o que fizeram ontem, não se perturbam, informam-nos em 2 palavras. No lugar deles, eu gaguejaria. É verdade que faz já muito tempo que ninguém se preocupa com o que faço. Quando se vive sozinho, já nem mesmo se sabe o que é narrar. A verossimilhança desaparece junto com os amigos. Também os acontecimentos deixamos correr. Vemos surgir bruscamente pessoas que falam e que se vão. Mergulhamos em histórias sem pé nem cabeça. Seríamos testemunhas execráveis. Em compensação, não nos escapa tudo o que é inverossímil.
tudo o que não daria um crédito nos cafés. Sábado, por exemplo, por volta das 4 da tarde, na ponta da calçada, sobre a passagem de tábuas do canteiro de obras da estação, uma mulher sozinha, vestida de azul celeste, corria de costas, rindo e sacudindo um lenço. Ao mesmo tempo, um negro, com uma capa creme, sapatos amarelos e um chapéu verde, dobrava a esquina assobiando. A mulher, sempre de costas, chocou-se com ele sob um lampião, pendurado na paliçada, e que é aceso à noite, desculpe. Havia então ali, ao mesmo tempo, essa paliçada com forte cheiro de madeira molhada, esse lampião, essa mulherzinha loura nos braços de um negro, sob o céu flamejante. Se fôssemos 4 ou 5, creio que teríamos notado o choque. Todas essas cores suaves, o bonito casaco azul que parecia um edredom, a capa clara, os vidros vermelhos do lampião. Teríamos rido da estupefação que se estampava naqueles 2 rostos de criança. Raramente, um homem sozinho sente vontade de rir. A cena toda assumiu para mim um sentido muito forte e até violento, mas puro. Depois se dissolveu. Só ficaram o lampião, a paliçada e o céu. Ainda era bastante bonito. 1 hora depois, o lampião estava aceso, soprava o vento, o céu estava escuro, já não restava mais nada. Nada disso é novo. Nunca rejeitei essas emoções inofensivas, ao contrário. Para experimentá-las, basta que esteja um pouco sozinho, o suficiente para se livrar no momento adequado da verossimilhança. Mas eu me mantinha bem perto das pessoas, na superfície da solidão, decidido, em caso de alarme, a me refugiar em meio a elas. No fundo, até aqui, eu era um amador. Agora, em toda parte, há coisas como este copo de cerveja aqui em cima da mesa. Quando o vejo, tenho vontade de dizer, alto, lá, estou fora do jogo. Sei perfeitamente que fui longe demais. Creio que não se pode dar um espaço para a solidão. Isso não significa que olhe embaixo da cama antes de me deitar, ou que tema ver a porta de meu quarto se abrir bruscamente no meio da noite. Simplesmente, mesmo assim, me sinto intranquilo. Faz uma meia hora que evito olhar para esse copo de cerveja. Olho para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Mas ele, o copo, não quero ver. E sei muito bem que todos os celibatários que me rodeiam não podem me ajudar. É tarde demais, já não posso me refugiar entre eles. Bateriam no meu ombro dizendo, então, o que é que há com esse copo de cerveja? É igual aos outros. É bisotado, tem uma asa, um pequeno escudo, com uma pá onde se lê Espantebreu. Essa pronúncia pode estar incorreta, me desculpem. Sei de tudo isso, mas sei que há outra coisa, quase nada. Mas não posso mais explicar o que vejo. A ninguém. É isso. Deslizo suavemente para o fundo da água, para o medo. Estou só, em meio a essas vozes alegres e sensatas. Todos esses sujeitos passam o tempo se explicando, reconhecendo com satisfação que têm as mesmas opiniões. Deus meu, que importância dão a pensar todos juntos as mesmas coisas? Basta ver a cara que fazem quando passa por eles um desses homens com olhos de peixe que parecem olhar para dentro e com os quais não é mais possível de forma alguma se conciliar. Quando tinha 8 anos e brincava no Luxemburgo, havia um desses que vinha se sentar numa guarita junto à grade que ladeia a rua Auguste Comte. Não falava, mas de quando em quando estendia a perna e olhava para o pé com o ar apavorado. Nesse pé usava uma botina e no outro um chinelo. O guarda disse a meu tio que se tratava de um ex-inspetor de colégio. Fora aposentado porque comparecera às salas de aula para ler as notas trimestrais usando traje de acadêmico. Tínhamos um medo horrível dele, porque sentíamos que era um homem sozinho. Um dia sorriu para Robert, estendendo-lhe os braços de longe. Robert quase desmaiou. Não era o aspecto miserável do sujeito que nos assustava, nem o tumor que tinha no pescoço e que roçava a beira de seu colarinho. Mas sentíamos que ele formava em sua cabeça pensamentos de caranguejo ou de lagosta. E o fato de que alguém pudesse formar pensamentos de lagosta a respeito da guarita, de nossos arcos, das moitas, de arbustos, nos aterrorizava. É isso, então, o que me espera. Pela primeira vez me incomoda estar só. Gostaria de falar com alguém sobre o que está me acontecendo, antes que seja tarde demais, antes que eu comece a assustar os garotinhos.
Gostaria que Anne estivesse aqui. É curioso, acaba de escrever 10 páginas e não disse a verdade. Pelo menos não toda a verdade. Quando escrevo sob a data... Nada de novo. Fazia-o com a consciência pesada. Na verdade, uma pequena história que não é nem vergonhosa nem extraordinária. Se recusa a sair. Nada de novo. Admira-me como se pode mentir racionalizando. Evidentemente se pode dizer que não ocorreu nada de novo às 8h15, quando saía do hotel Printânia para me dirigir à biblioteca. Quis, e não pude, apanhar um papel caído no chão. Isso é tudo, e sequer é um acontecimento. Sim, mas, para dizer toda a verdade, foi algo que me impressionou profundamente. Pensei que já não era livre. Na biblioteca tentei, sem êxito, me desvencilhar dessa ideia. Quis fugir dela no café Mabel. Esperava que se dissipasse sob as luzes, mas ela permaneceu em mim, pesada e dolorosa. Foi ela que me ditou as páginas precedentes. Por que não a mencionei? Deve ter sido por orgulho e também por um pouco de desazo. Não tenho o hábito de contar para mim mesmo o que me acontece e então me escapa um pouco a sucessão dos acontecimentos. Não distingo o que é importante. Mas agora acabo. Reli o que escrevi no café Mabel e senti vergonha. Não quero segredos, nem estados de alma, nem coisas indizíveis. Não sou nem virgem, nem padre para brincar de vida interior. Não há o que dizer. Não pude pegar o papel e isso é tudo. Gosto muito de apanhar do chão castanhas, velhos, farrapos, sobretudo papéis. Sinto prazer em pegá-los, fechá-los em minha mão. Por pouco não os levo à boca, como as crianças o fazem. Anne se enfurecia quando eu pegava por uma ponta papéis pesados e suntuosos, mas provavelmente sujos de merda. Durante o verão ou no início do outono encontram-se nos jardins pedaços de jornais crestados pelo sol, ressecados e quebradiços como folhas mortas, tão amarelos que se poderia imaginar que tivessem sido mergulhados em ácido pícrico. No inverno, outras folhas de papel mostram-se pisadas, maceradas, maculadas, retornam à terra. Outras ainda, muito novas e até brilhantes, muito brancas, palpitantes, estão pousadas como cisnes, mas por baixo a terra já as agarra. Torcem-se, arrancam-se de lama, ou da lama, mas só para cair um pouco mais adiante, definitivamente. Tudo isso é bom de pegar. Às vezes, simplesmente as apalpo, olhando-as bem de perto. Outras vezes, rasgo-as, para ouvir sua longa crepitação. Ou então, se estão muito úmidas, ateio-lhes fogo, o que não é fácil. Depois limpo as palmas das mãos cheias de lama numa parede ou tronco de árvore. Então hoje estava olhando para as botas fulvas de um oficial da cavalaria que vinha saindo do quartel, acompanhando-as com o olhar. Vi um papel que jazia ao lado de uma poça. Pensei que o oficial fosse aterrar o papel na lama com o seu salto, mas não. Numa só passada, ele ultrapassou o papel e a poça. Aproximei-me. Era uma página pautada, certamente arrancada de um caderno escolar. A chuva a encharcara e retorcera. Estava coberta de bolhas e de tumefações, como uma mão queimada. O traço vermelho da margem desbotara, transformando-se numa umidade cor-de-rosa. A tinta escorrera de alguns lugares. A parte de baixo da página estava coberta por uma crosta de lama. Abaixei-me, sentindo já a satisfação de tocar naquela massa tenra e fresca que se enrolaria em bolinhas cinzentas entre meus dedos. Não pude. Permaneci curvado por um instante. Li. Ditado. A coruja branca. Depois me ergui, as mãos vazias. Já não sou livre. Já não posso fazer o que quero. Os objetos não deveriam tocar, já que não vivem. Utilizamo-los, colocamo-los em seus lugares, vivemos no meio deles. São úteis e nada mais. E a mim eles tocam. É insuportável. Tenho medo de entrar em contato com eles, exatamente como se fossem animais vivos. Agora vejo. Lembro-me melhor do que senti outro dia, junto ao mar, quando segurava aquela pedra. Era uma espécie de enjoo adocicado, como era desagradável. E isso vinha da pedra, tenho certeza, passava da pedra para as minhas mãos. Sim, é isso, é exatamente isso, uma espécie de náusea nas mãos.